ao Senhor. Glória a você. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àqueles que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a Glória ao você. Senhor. Sei que você está com vontade de falar. Não, eu tô com vontade, mas eu já sei onde o Caco vai entrar. Eu li um pouquinho, né, sobre os irmãos de Jesus e tal, e eu sei a polêmica que o Caco quer falar para nós, como eles se referiam a irmãos eram primos. Então, hoje eu vou deixar para o Caco Mas assim, do Evangelho de hoje, qual a mensagem que você tira? o que eu tiro. É, claro. Mas Então tá. Não vai passar em branco aqui, né, eu- Caco? Já porque nós estamos em pouco. É que ela vai sair de fino aí pela tangente. Não é desculpa, né? Não, Não. é assim, ó, que ele fala que quem segue ele são seus irmãos, são sua mãe, são seus parentes, né? Yeah. E, na verdade, ele tem uma verdade, né? Todos somos irmãos, todos somos, vamos dizer assim, ligados em Cristo, irmãos em Cristo, né? Aí, mas tem que assim, ó, Clécio, como se eu for falar aqui, que eu li, que... Não, eu estou dizendo a né? mensagem do Evangelho. Você tirou a mensagem desse Evangelho. Mas é isso aí. Fora, querem falar com você. Quem faz a vontade do homem é que é parente dele, né? Mas o que eu tirei é que ele diz que todos que estão com ele são irmãos, são pais, são mães, são filhos. Somos uma Né? família, né? Família. Né? Todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu é o seu irmão, é a sua mãe, é a sua família. Essa é a mensagem. Como eu sei que é um pouquinho mais complicado essa história de irmão, de mãe. Tem Tem um estudo, tem uma. Mas essa é uma questão, não é nem doutrinária, é uma questão só de logística, vamos dizer. De árvore genealógica. Como eu digo assim, quando o texto está muito claro, ele já falou ali. Quem segue ele é filho, é irmão, é família. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Se você é seguidor de Cristo, você é um irmão, você é um filho, você é uma mãe, você é um pai. Já nem discutir o parentesco, basta discutir. É verdade. E ali os 50 ali, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão. Essa Então é a tônica. Ele se coloca, se ele chama Deus de Pai e nós de irmãos, né? De irmãos, de irmãs, de mãe, né? Então ele está se referindo aí ao fato de aceitar e de querer entender a questão de Deus, né? Essa questão da mãe, dos irmãos ali é bem... É secundário isso, né? É secundário, né? Então, o Evangelho ele é bem aberto para essa... assim, você que me segue é meu irmão, você que me segue é meu filho. Na verdade, queriam colocar ele contra a parede e perguntar, né? Eu até acho que não, Nesse caso aqui? Eu acho que não tentaram botar na parede, não. Aí foi uma... Não houve assim uma má intenção e foram avisar, olha... Estão lá fora. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Mas não houve assim uma intenção de... Vamos lá, primos. E querem falar contigo. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Vamos lá, Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A resposta dele foi... a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai... Está mais mastigado do que... Ele usou a pergunta para dar uma pedagogia, ali, né? Não houve uma pressão ali. Ele só usou a pergunta para aproveitar e dar uma lição. Exatamente.
Aproveitou exatamente para dar uma lição e mostrar que todos fazem parte do reino de Deus, Essa família, né? essa É, família. eu tinha. Você, você terminou? Não. Sim. Não, eu tinha só. Preparei uma coisa assim para o pessoal que viesse. De repente eu tô gravando e depois alguém quiser ver, eu posso compartilhar, mas eu tinha preparado assim uma coisa bem didática, porque isso é uma polêmica que existe em algumas religiões cristãs, mas a maioria das religiões, das doutrinas cristãs aceitam a virgindade de Maria, aceitam Jesus como filho único, isso é fato. Mas eu falei, bom, eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade e eu preparei uma coisa bem didático, bem legal. Eu acho que é legal, vamos ver se vocês gostam. E até vou usar aqui usar essa apresentação para poder, tipo assim, colocar uma visão mais clara, como essa polêmica da questão dos irmãos de Jesus, né? Dos possíveis, prováveis irmãos de Jesus. E aí, eu vou começar assim para não perder muito tempo, mas a questão aqui que eu vou mostrar é primeiro começando com a controvérsia. Qual é a controvérsia que existe, né? Por que essa controvérsia surgiu, né? Essa controvérsia surgiu por conta de uns trechos, eu vou citar 3 trechos do Evangelho. O primeiro seria esse aqui, né? Quando Jesus estava lá em Nazaré, tem aqui o capítulo 7 de São João, versículo 3, que fala, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Isso aqui foi uma espécie de uma ameaça, foi uma coisa assim meio irônica, que aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, porque os versículos seguintes esclarece aqui o que eu estou querendo falar, que é o seguinte, que é o versículo 5, pois nem os seus irmãos criam nele. Porque ele diz assim, você que está aqui pregando o reino de Deus, vai pregar lá na Judéia. Ou vai pregar, tipo assim, você que está falando de Jesus, vai falar de Jesus lá no Irã, né, para ver, né, porque já vou ver se você realmente, isso que estão dizendo de você, se você, para que todo mundo veja, aqui foi sim uma colocação de Jesus na parede, mas essa expressão, os irmãos de Jesus, eles disseram que as pessoas das doutrinas que contestam essa virgindade de Maria falam, Jesus Maria teve outros filhos, não, e nem os seus irmãos criam nele. O outro trecho que eu selecionei só estou apresentando as controvérsias, da onde que surgiu as controvérsias. O outro questionamento foi esse aqui, aquele que todo mundo já sabe, Marcos 6,3. Não é este o filho do carpinteiro, né? Filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Esse é um outro trecho em que as pessoas que contestam a unigenitude de Jesus falam assim, não, Jesus teve outros irmãos. Inclusive, eles citam uma passagem lá quando Maria foi desposada de José, que fala que ela permaneceu, não teve relações com ele até o casamento. Como quem diz, só até o casamento, mas depois teve. Então, essa é a origem da controvérsia que as pessoas usam, né? E até fala que estão lá nominados Tiago, José, Judas e Simão. A Bíblia cita o nome dos irmãos de Jesus, né? Então, outro texto aqui em Gálatas fala que São Paulo fala, não vi lá, né, na carta de São Paulo aos Gálatas, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor.
Então, esses trechos da, da Bíblia é aí que as pessoas se apegam para contestar a unigenitude de Jesus, Filho único, e a virgindade perpétua de Maria. Eu preciso citar aqui uma coisa importante que eu ouvi do padre Paulo Ricardo, um cara, um grande teólogo. Ele fala que o seguinte, que a nossa fé, a virgindade de Maria, a nossa crença na virgindade de Maria, na unigenitude de Jesus, ela não se baseia nos textos bíblicos. Ela se baseia na nossa fé na igreja e na tradição da igreja. Então, portanto, eu vou fazer minhas palavras do Padre Paulo, dizendo que não se trata aqui de fundamentar, né? Eu vou provar que Maria era virgem, eu vou fundamentar com os textos bíblicos de que Jesus não teve outros irmãos. Não se trata de fundamentação, apenas uma demonstração. Isso eu achei fantástico o Padre Paulo Ricardo falar isso. Apenas eu vou demonstrar que a nossa crença, a nossa fé na virgindade perpétua de Maria e de que Jesus não teve outros irmãos, ela não contradiz, não existe nenhuma contradição com as Escrituras. Não existe nenhuma contradição, não se contrapõe a nenhum texto bíblico. Até porque a gente não pode afirmar esses textos que eu vou citar aqui, que eu vou mostrar de forma didática, que eu montei aqui, fiz uma montagenzinha. A gente tem que entender que não existe uma conclusão perfeita sobre isso, né? Nós estamos falando de expectativas, né? Existe um grande entendimento entre as igrejas cristãs que esse texto ele reforça a ideia, mas ele não prova. Não prova porque os textos, por exemplo, esse texto aqui, por exemplo, eu não ouvi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E podia existir outros Tiagos lá, naquela época. Então, o fato quem disse que esse Tiago era aquele Tiago que a gente está pensando que é o apóstolo de Cristo, né? Eram dois Tiagos, né? Tiago maior, Tiago menor. Maior e menor, né? Então, mas aí, por isso que eu digo, então, como a gente não pode provar textualmente, como diz lá nos autos dos inquéritos, que Maria não teve outros filhos, que Jesus não teve outros irmãos, também aqueles que contestam não podem provar o contrário. Mas nós estamos agora na tentativa... Caco, não queria te interromper, já te interrompendo. Faça. Eu li alguma coisa assim que José tinha um casamento antes de Maria. Também. Também é outra... Poderiam ser filhos... de outro casamento. Então, mas aí acontece, eu vou também tentar mostrar aqui com essas coisas, que realmente é uma outra eu também, eu procurei, eu pesquisei aonde que surgiu essa ideia. Eu não consegui achar fonte. Eu sei que existe, foi citada alguns textos que eu li, é citado essa probabilidade de que José tivesse um outro casamento, fosse viúvo, mas eu não consegui encontrar fonte, um livro, um texto. Eu também não encontrei, eu só li que esses filhos poderiam ser o filho de um outro casamento. Eu já vi essa argumentação, mas eu não encontrei. Mas eu vou tentar agora, de uma forma didática, que eu consegui. Esse trem está buzinando desde já, olha que coisa absurda. É para atrapalhar mesmo, né? E aí eu a minha intenção geralmente é fazer uma demonstração de que a possibilidade de que, para demonstrar que a nossa fé na tradição da igreja, na virgindade perpétua de Maria, que é um dogma de fé, né? São 4 dogmas sobre Maria que nós temos, são 4 dogmas, né? Dito pelo Papa, pela bula papal, são 4. Uma delas é a virgindade perpétua. Então a gente vai tentar mostrar que essa nossa crença, nossa fé na tradição da igreja, não conflita em nada com os textos bíblicos. Embora nós não tenhamos certeza do que vamos falar aqui, é uma prova concreta do que vamos dizer, mas também aqueles que contestam também não podem
alegar que a alegação deles tem base, tem embasamento concreto, porque também não são, suposições. Então, o que eu preparei aqui para fazer para vocês? Primeiro, a gente lê os textos bíblicos. E eu pensei assim, começar a ler aqui e montar um quadro. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 56, diz assim, lá na cruz de Jesus crucificado, né, na paixão de Cristo, tem lá esse trecho. Que lá diante da cruz estava assim, entre elas, quer dizer, as mulheres que estavam lá no Calvário, junto da cruz, né, esse é o contexto. Entre elas, havia muitas mulheres, entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Bom, esse é um ponto. Então, nós temos aqui uma informação importante. Quem estava lá diante da cruz? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aí eu montei esse quadrinho aqui. Né? Então, quem estava lá? Maria Madalena, essa Maria aqui, que era mãe de Tiago e de José, e essa mulher que não sabemos o nome ainda, né? Mãe dos filhos de Zebedeu. Esse é o texto que está lá em Mateus 27, 56. Bom, aí vem a seguinte informação. Essa mãe dos filhos de Zebedeu, nós sabemos quem são, Tiago e João. Porque no Evangelho a gente conhece quando Jesus foi arrebanhar os seus apóstolos, tem lá o texto onde diz que ele encontrou lá no lago da Galileia o Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, né, trabalhando na rede com o pai. E esse Tiago e João são os filhos de Zebedeu. Então, portanto, essa mãe aqui é a mãe de Tiago e de João. Bom, Tiago e João evangelista, Tiago apóstolo. Aqui estão os dois Tiagos, tá vendo? Tiago, filho dessa mãe aqui, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Maria. Tiago maior. dessa mãe. Esse Dessa Maria. Tiago maior e Tiago menor. Aí vamos para um outro texto. Esse texto aqui já é Marcos também. Porque o que eu vou fazer aqui, na verdade, que eu até brinquei, eu falei, vou fazer uma cariação. Uma cariação entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Para a gente poder chegar a uma conclusão. Essa é a minha intenção. É uma perfeita cariação. Porque agora vamos pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40. O que ele diz lá daquelas mulheres na cruz? Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem. Tiago, o mais jovem, e de José. Então, essa Maria aqui que ele está falando, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, Tiago menor, e de José. Então, temos aqui uma informação importante. Aquela pessoa lá, é Salomé que surgiu aqui. Então, já sabemos que essa mãe de Tiago e de João, que não estava lá em Mateus citada, é a Salomé. Uhum. Porque ele repete Maria, mãe de Tiago e de José, Maria Madalena, ele confirma. Já sabemos que essa terceira mulher aqui é Salomé, a mãe de Tiago. E realmente, a Salomé era a mãe de Tiago e João e irmã de Maria de Nazaré. Né? Tiago e João eram sobrinhos de Jesus. Né? Não há dúvida sobre isso. Existem vários trechos da Bíblia, né, que falam... Primos, primo de Jesus, é primo de Jesus. É sobrinhos de Maria. Tiago e João, sobrinhos de Maria. Né? E o nome dela, como está aqui, foi citado por Marcos, está lá. Já foi feita, acrescentou esse nome aqui. A cariação aí já está resolvida por uma parte. A cariação está resolvida. Agora vamos para mais um texto de João. Olha o que João fala. João fecha a cariação. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A irmã dela aqui é a mãe de Tiago e de João.
Aí fechou. Já que José, é João, é. João. Essa Maria, mulher de Clopas, olha a informação importante. Aí fechou o quadro. Fechou o quadro que estava Maria de Nazaré. Aquela mãe de Tiago e de João de Zebedeu é Maria Salomé, que nós sabemos que é Maria Salomé, que é a irmã de Maria de Nazaré. E essa Maria, que nós não tínhamos o nome dela ainda, a gente sabe que é Maria, mulher de Clopas, a mãe de Tiago e de José. Essa É cariação. Maria de Alfeu, né? Exato, porque Clopas era o outro nome de. De Alfeu, outro nome. Alguns dizem que Clopas é o nome grego e o Alfeu é o nome judeu, uma coisa, ou vice-versa, uma coisa assim. Mas é a mesma pessoa, Clopas e Maria de Clopas. Então a gente percebe que nesse trecho aqui de João, ele fala Maria, mulher de Clopas. Né? E é esse trecho que nos dá a ideia de que essa Maria, mulher de Clopas, e Clopas eram nada mais, nada menos que os discípulos de Emaús. Porque lá onde é citada. É verdade, é citado no Emaús lá. É citada naquele trecho de Emaús, fala de Clopas. Um deles era Clopas. Ora, se um deles era Clopas, a outra pessoa que estava só podia ser Maria, a sua esposa. Né? E essa cariação que eu fiz aqui, para montar esse quadro, para montar aqui, existiam 4 Marias. Né? Maria Madalena, Maria de Clopas, mãe de Tiago e José, a Maria Salomé, que é a esposa de Zebedeu, que é a irmã de Maria de Nazaré, que era a mãe de Tiago e de João, sobrinhos, primos de Jesus, sobrinho de Maria de Nazaré, e a mãe de Jesus. A gente fechou o quebra-cabeça, não é? Fechou o quebra-cabeça. Existe um trecho do Evangelho, Mateus capítulo 28, versículo 1, que fala já da ressurreição, depois do sábado, né, quando Jesus estava sepultado, tendo começado o primeiro dia da semana, que era domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2 Marias. Olha, e essa Maria aqui, na verdade, é a Maria de Clopas. Porque olha o que Marcos conta desse mesmo trecho, mesma situação. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, olha a mãe de Tiago aqui de novo, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então, o que eu quis me centrar é no fato de que aquela Maria, eu queria centrar minha raciocínio em cima desta Maria de Clopas, porque ela que vai me dar a dica daquelas pessoas que nós citamos lá no primeiro evangelho, no primeiro aqui. Primeiro quadrinho lá. Aqui. Filho de Maria e irmão de Tiago e José. Olha o Tiago e José aqui de novo. Então esses dois aqui, irmãos, não eram irmãos de Jesus, não é? Não eram os irmãos de Jesus. Essa que é a ideia que eu fiz essa montagem para mostrar para o pessoal de que o que eu quis montar esse quadrinho só para poder chegar aqui, chegar no número 2 aqui, que é realmente a mãe de Tiago e de José, que era exatamente aquele texto que o pessoal se apega para dizer que esse Tiago e José era irmão de Jesus. Mas nós sabemos quem são os pais desses, Tiago e José. É Maria e Clopas, Maria de Clopas. Então, provavelmente, aqueles outros dois lá que foram citados, os outros 2 filhos, que é Simão e Judas, também, né? Tiago, José, Simão e Judas, não são esses os seus irmãos, tal. Então, eu acho assim que, claro, você não dá para você confirmar categoricamente de que realmente essas pessoas, Tiago e José, eram filhos de Maria de Clopas, embora eles sejam citados, né? Eles sejam citados lá no pé da cruz, né? A mãe de Tiago e de José, né? Que Marcos fala, Mateus fala, né? 2 vezes, Marcos e Mateus confirmam, lá estava a mãe de Tiago e de José. Então, a gente consegue chegar
no pai desses dois, que é Clopas. Então esses dois têm pai e mãe, Maria e Clopas, não Maria de Nazaré e nem José. Então por isso que eu acho que embora a gente não consiga chegar conclusivamente nessa ideia, a gente pode dizer que a nossa fé na virgindade de Maria em Jesus sendo o Filho unigênito, ela não conflita em nada com as Escrituras. Tá aí. Se houvesse conflito com as Escrituras, se houvesse alguma indicação concreta de que Jesus poderia ter outros irmãos, como sugere as pessoas, aí o nosso dogma estava em risco, né? Um daqueles 4 dogmas que a igreja determinou, que é a Imaculada Conceição, o outro é que ela é mãe de Deus, né? O terceiro dogma que ela é virgem antes, durante e depois do parto, e o quarto dogma que ela foi assunta aos céus. Então esses são 4 dogmas das bulas papais que a gente não deve, não tem como negar, porque isso seria negar a nossa fé cristã, católica, fé católica. Mas uma situação, cara, assim, não vamos pensar nisso. Assim, um pensamento meu, tá? Uhum. Inclusive todas as pessoas falam e aceitam Maria como mãe de Jesus. Sei. Todos. Sei. Todos. Certo? Todos. Eu vou até fechar aqui. Os católicos, não católicos, lógico, só quem não aceita Jesus, que não aceita Maria como mãe de Jesus, né? Certo. Então, assim, essa questão, esse pensamento, ele existe mais por causa dos evangélicos, não é verdade? Essa briga, essa confusão, existe mais por causa dos evangélicos que querem denegrir a imagem de Maria, só isso. Mas na verdade, você eu sabe acho que assim, tem uma quem discussão. escolheu Maria não foi quem escolheu Maria foi quem? Foi Deus, pô. Claro. Ei, Isso que eu acho. cara. Por isso que eu achei Não é bacana. verdade? Por isso que eu achei bacana um pastor adventista, porque os presbiterianos, a Testemunha de Jeová também, sabe, são terríveis. Mas eu gostei demais desse pastor, desse adventista que eu sigo, que é o Rodrigo. Olha, Nicole chegando, que legal. Chegando, deu tempo. Que bom, Nicole. Que bom. Eu achei muito Cheguei bacana. agora, hein? Tô comendo. Que bom. Aí, ó. Mas você sabe Que que bom que você tá aí. eu achei bacana esse pastor, esse adventista, que ele também acha que, ele também tem a dúvida com relação à virgindade perpétua, porque não é o dogma da igreja dele, é o dogma da nossa igreja. Sim. Nossa igreja, Nossa exatamente. igreja. Mas ele fala assim, as pessoas que contestam esse tributo, o atributo de Maria ser mãe de Deus, vocês querem tirar dela o direito que o próprio Deus deu a ela. Claro. É o que precisa mais nada. Entendeu? Acabou.